Meu nome é Dandara Almeida de Moraes, acadêmica de Medicina, e vamos abordar neste vídeo a escala de Glasgow, mais conhecida como escala de coma de Glasgow. Foi publicada oficialmente em 1974 por Graham Tisdale e Brian Jennett, professores de neurologia na Universidade de Glasgow, na revista Lancet, para avaliar situações de trauma, nomeadamente de traumatismo crânioencefálico ou TEC, permitindo a identificação de problemas neurológicos, a avaliação do nível de consciência da pessoa e ainda de prever o prognóstico do paciente, e é de grande utilidade na previsão de eventuais sequelas. A escala de Glasgow permite determinar o nível de consciência da pessoa através da observação do seu comportamento. A avaliação faz-se através da sua reatividade perante determinados estímulos, em que são observados 3 parâmetros: a abertura ocular, a resposta verbal e a reação motora do paciente. O traumatismo crânioencefálico ele pode ser classificado como leve, de 15 a 14, moderado, de 13 a 9 e grave, de 8 a 13, de acordo com a pontuação obtida pela escala de Glasgow. Scores perto de 15 representam um nível de consciência normal e scores inferiores a 8 são considerados como casos de coma, que são os casos mais graves e com mais urgência em seu tratamento. Ao avaliar um paciente, existem 4 etapas: verificar, observar, estimular e avaliar. A verificação preliminar ela é usada para identificar os fatores que podem interferir na sua avaliação. É importante identificar os fatores locais, como a deficiência auditiva, ou seja, os fatores que podem causar falta de capacidade da resposta do paciente. Após essas verificações preliminares, observamos o paciente. Observamos quaisquer comportamentos espontâneos em qualquer um dos 3 componentes da escala, sejam os olhos, verbal ou motor. O paciente ele é classificado em cada componente, combinando o achado com o critério correspondente. Existem 4 critérios para os olhos, 5 para o score verbal e 6 para o score motor. Para cada componente, o critério superior é uma resposta normal, enquanto o critério inferior é nenhuma resposta. Se os olhos do paciente abrirem previamente, sem nenhuma estimulação, registramos como espontâneo. Lembre-se de que pode haver fatores locais, como inchaço, que impedem a abertura dos olhos. Se a abertura espontânea não for demonstrada, um estímulo verbal é usado, apresentando-se claramente e solicitando a abertura dos olhos, se necessário, por meio até de gritos. Boa noite. Oi? Yali? Se o paciente abre os olhos, ao som é registrado. Se o paciente não abre os olhos quando você fala com ele, um estímulo físico periférico é então aplicado. A estimulação ela começa em um nível baixo, pressionando o leito ungueal da unha, e ela é aplicada com intensidade crescente por até 10 segundos, até que o paciente demonstre uma resposta ou até que o estímulo máximo tenha sido aplicado. Se o paciente abrir os olhos, registre a pressão. Se não abrirem os olhos, registre como ausente. E se houverem fatores locais, como o inchaço interferindo na abertura dos olhos, registre não testável. Para avaliar a resposta verbal, peça ao paciente que diga o seu nome, onde está ou em que mês se encontra. Se ele responder corretamente, orientado para o registro. Boa noite, eu sou a doutora Dandara, qual é o seu nome? Yali. Quantos anos você tem? 31. Você sabe que dia é hoje? 13. De qual mês? Maio. Se durante a conversa o paciente consegue falar em frases ou sentenças, mas não consegue dar as respostas corretas a essas questões sobre orientação, registre confuso. Boa noite.
Qual é o seu nome? Iago. Seu sobrenome? Não me lembro. Não? Quantos anos você tem? Não sei. Se eles não falam com sensatez, mas proferem palavras isoladas, registre palavras. Boa noite, eu sou a doutora Dandara. Qual o seu nome? Doce de leite. Doce de leite? Se o paciente gemer e gemer sem palavras reconhecíveis, registre sons. Boa noite, eu sou a doutora Dandara. Qual o seu nome? Você sabe onde está? Se o paciente não emitir nenhum som, registre ausente. Mas lembre-se de observar todos os fatores, como a presença de um tubo endotraqueal que possa impedir a comunicação nesses casos. Então, neste caso, o registro verbal não pode ser testado. Para avaliar o componente motor da escala de coma, primeiro peço ao paciente para realizar uma da ação em 2 etapas, pedindo-lhe que segure e solte os dedos com a mão ou abrindo a boca e esticando a língua. Se o paciente faz esse registro, ele obedece a ordens. Em um paciente que não obedece a comandos, um estímulo periférico sozinho é inadequado para avaliar os componentes motores da escala de coma, e o estímulo central adicional será necessário. O primeiro estímulo será aplicado pela pinça do trapézio. Para realizá-la, coloque a sua mão sobre o ombro do paciente e pressione seus dedos no músculo acima da omoplata. Aplique pressão com intensidade crescente até 10 segundos, até ter certeza de que a resposta observada é a melhor resposta do paciente. O segundo local para o estímulo central é o supraorbital. Se não houve resposta de localização à pinça do trapézio, este estímulo é aplicado colocando a mão na testa com o polegar sobre a incisura supraorbital do paciente. Sinta o entalhe da margem supraorbital e aplique a pressão com intensidade crescente por até 10 segundos, até você obter a melhor resposta do paciente. O paciente ele não deve ser classificado como sem resposta até que o estímulo máximo tenha sido aplicado. Este estímulo não deve ser usado em pacientes com lesões na região supraorbital, pacientes que sofreram acidente, que por algum acaso bateram a testa, estão com hematomas. Nesses pacientes, ela não deve ser aplicada. Se, realizados os estímulos, o paciente mover a mão acima da clavícula ou até a clavícula na intenção de tirar ou mover o estímulo para longe, registre a localizadora. Se o seu membro superior alcança acima da clavícula, então eles estão normalmente flexionando na prática clínica. Registre flexão normal. Se o cotovelo dobra e o braço se move rapidamente para longe do corpo a partir de um estímulo, então flexão anormal, registre flexão anormal. Se o paciente estender os cotovelos em vez de flexioná-los, registre a extensão. Se é um paciente que não responde, registre como nenhuma. E se estiver paralisado, como por paralisia, por uso de drogas, registre não testável. Se respostas diferentes são exibidas entre os membros dos lados direito e esquerdo, registre a melhor resposta lateral como o melhor índice de responsividade geral. A resposta do lado pior
Pode refletir como dano cerebral focal ou lesão local. Então, para recapitular, verifique os fatores que podem interferir com sua avaliação. Observe o paciente quanto à fala e movimentos de abertura espontâneos dos olhos. Se necessário, então, estimule o paciente, primeiro verbalmente e em seguida os achados físicos devem ser documentados claramente em um gráfico de escala de coma. Tendo realizado as minhas avaliações sobre o estado do paciente e registrado os valores corretamente, eu tenho a soma de uma classificação em TEC de número 9, considerado em estado grave o meu paciente. As ponderações dos pacientes, elas podem ser documentadas numericamente como uma abreviação para registrar rapidamente os resultados ao descrever o meu paciente, tipo O3, V4, M2 igual a 9. Mas sempre eu tenho que usar os critérios completos ao lado dos números para garantir que a avaliação compreendeu com precisão os números que foram abreviados.